Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin, eu quero conversar com você hoje sobre vendas. Como aumentar as vendas utilizando a automação de vendas, utilizando inteligência artificial e mostrando para você na prática. Eu vou compartilhar a tela aqui do meu computador e vou mostrar para você como funciona na prática uma automação de vendas, hoje em especial através do WhatsApp, mas se você entender que esse conteúdo fez sentido para você, eu posso mostrar também, por exemplo, a automação de vendas utilizando dentro do processo ligação ou 100% feito através de ligação. Primeiro de tudo, nós temos que entender que não é mais uma opção automatizar as vendas, ou melhor, parte das vendas. Nós temos hoje, na Mazzucchin, nós temos várias empresas que são nossos clientes, seja porque é cliente da assessoria de marketing e vendas, ou até mesmo porque se relacionou conosco através da Mazzucchin Plus, que é a nossa escola, ou simplesmente porque veio para nós aqui, porque queria automatizar o seu processo de vendas, utilizando essa automação junto com o ser humano. A gente chama de vendas híbridas. Venda híbrida é quando você tem uma máquina, no caso uma inteligência artificial, que faz um processo da venda até determinado momento e depois vem um ser humano para completar essa venda. Vou dar um exemplo real aqui da Mazzucchin. Imagina que você venha a ser um cliente da Mazzucchin em alguma faceta, algum motor que nós tenhamos, seja de marketing e venda, seja aqui da automação de vendas com o HelpKing, que é o nosso sistema, seja um aluno da Mazzucchin Plus. Sempre você vai passar por uma reunião. Então o que vai acontecer? Geralmente uma inteligência artificial vai conversar com você, essa inteligência artificial vai buscar qualificar você como uma lead, entender se dá match, se faz sentido as nossas soluções com aquilo que hoje você precisa, aquilo que você busca, e depois que a inteligência artificial fizer isso, ela vai propor para você um dia e um horário para fazer uma reunião. Nesse dia e horário, você querendo, você pode, enfim, trabalhar, falar, eu quero outro, enfim, vai conversar lá com ela, agendou a reunião, a IA ela avisa. Aí ela manda mensagem para a pessoa, o closer, que vai fazer reunião com você, dizendo, olha, a pessoa de nome tal, de telefone X, marcou uma reunião para o dia tal, para o horário tal, é legal que você entre em contato com ela e dê sequência no fluxo de venda. Ou seja, o que eu tive agora aqui? Eu tive uma máquina, eu tive uma inteligência artificial que fez o processo de conversação, pode ser por telefone, pode ser pelo WhatsApp, e depois eu terei o quê? Uma outra pessoa, um ser humano, um closer, fazendo a reunião para eventualmente buscar fazer com que essa pessoa se torne cliente da Mazzucchin. Então isso acontece com N empresas diferentes e o nome disso é venda híbrida, tá? Então, independente do processo ou do momento ao qual a máquina vai interagir e o ser humano também vai interagir, os dois interagiram, é venda híbrida. Às vezes, nós podemos colocar, por exemplo, uma IA só para dar o atendimento inicial real. Então, ela só vai falar um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, e depois ela vai somente tirar uma dúvida ou outra de maneira bem simples, fazer lá 10%, 15% do processo de venda. Bem simples. Depois vai passar o bastão para um vendedor poder dar sequência, fazer orçamento, enviar, talvez, agendar uma visita, a depender do business, a depender do negócio. Já tem outras possibilidades, outras IAs e automações que pode fazer até 70% do processo de venda, 80% do processo de venda. Depois da reunião ser feita, ela volta e faz follow com essas leads que fizeram reunião, aquelas que não fizeram reunião ainda, não agendaram, então faz follow também para poder ir para reunião. Então depende muito do que você quer, do que o seu cliente, eventualmente, se você é um gestor de tráfego, se você trabalha na área de marketing e vendas para outras empresas, o que essa pessoa, o tomador de decisão, ele quer para o seu negócio. Geralmente o meu conselho é que comece com venda híbrida entre humano e máquina e ao longo do tempo você vai buscando automatizar tudo que for possível automatizar. Beleza? Então nós entendemos o que é uma automação e nós entendemos que existem dois tipos, a híbrida e existe a 100% automatizada, que é, obviamente, que uma IA faz por completo, e a venda tradicional, que o ser humano ele faz por completo. Estamos falando de três tipos diferentes, 100% automatizada, 100% humanizada e uma porcentagem qualquer utilizando máquina, ou seja, IA, e utilizando o ser humano, a híbrida. Beleza? Danilo, se fala muito de automação de vendas, legal, tá hypado isso, mas na prática, quais são os resultados? Vocês, por exemplo, são uma empresa que está colocando IAs, estão colocando automação nas outras empresas. Qual que é o resultado que vocês têm, por exemplo, com o cliente de vocês? No último relatório que eu, Danilo, por exemplo, recebi, é média, né? A média é meio mentirosa, né? A média, porque a média às vezes um foi muito bem, outro não foi tão bem, mas eu vou trazer a média para você, que esse é o número que eu tenho no vídeo de hoje. Mas se você quiser um número por setor, por exemplo, a gente tem muito franqueadora, nós temos muito aqui na nossa base, por exemplo, clínica odontológica, nós temos na nossa base clínica de estética, escolas
pessoas profissionalizantes, distribuidoras, muito parte financeira, empresas da área financeira, enfim. Então, você querendo, depois eu posso trazer uma tabelinha como que foi, como que está sendo, na verdade, o aumento das vendas por setor. Mas hoje, em geral, nós temos aqui 18% de aumento nas vendas dos nossos clientes após nós estarmos trabalhando com a automação de vendas com o nosso sistema com o HelpKey. Se nós formos para dados de mercado, se nós pensarmos, por exemplo, na Magazine Luiza, eu estou aqui minha colinha, ó. A Magazine Luiza não, perdão, aqui é a Samap. A Samap, ela aumentou em 300% os engajamentos, as atividades e engajamentos de vendas, 300%. A Nestlé, 11%. O Magazine Luiza que eu citei, tá dentro da minha palestra, mas sinceramente não me recordo exatamente, mas foi bem alto também o aumento que eles tiveram. Se você pensar na Nestlé, Nestlé é uma empresa multinacional, Nestlé ela tem um faturamento muito expressivo. Aumentar 11% nas vendas, o que eles fizeram? Eles colocaram uma automação híbrida, eles criaram uma IA que fica junto com os representantes de vendas deles, eles conseguiram então fazer com que os representantes conseguissem aumentar as suas vendas em 11%. É muito dinheiro a mais que entrou para o caixa da Nestlé. Uma das maiores cases que nós temos aqui é a Samap, que eu disse anteriormente, né? Mais de 300% de atividades de engajamentos em vendas, eles conseguiram aumentar. E a Samap é uma case não só por causa de venda, mas porque uma boa parte da Samap é automatizada, a parte administrativa, a parte financeira, enfim. Então as empresas, de maneira geral, seja grandes empresas, seja uma clínica odontológica que fatura os seus 50 mil reais, 80 mil reais, 100 mil reais, até um pouquinho menos, 45 mil reais, tem a possibilidade de colocar uma automação, porque os valores são bem democratizados. No dia que eu gravo, por exemplo, esse vídeo aqui para você, eu não sei que dia que você está assistindo esse conteúdo, mas tem clientes aqui na Mazuquim que faz a automação com 2 mil e alguma coisinha, depende muito da porcentagem dessa automação necessária, depende da integração com sistemas que sejam necessários, mas é bem democratizado hoje você ter uma automação, mesmo que mínima, de vendas, tá? Então faz sentido para todos, na verdade acessível para todos. Danilo, e é tudo flores ou tem algo ruim na automação? Tudo na vida tem lado positivo e lado negativo, né? Então eu vou dizer para você o seguinte, qual que é o lado positivo? É obviamente o aumento de vendas, o aumento do faturamento, a escalabilidade, porque a empresa que tem uma automação de vendas, ela não precisa, na verdade, de contratar mais vendedores se, por exemplo, aumentou o volume de leads para ela faturar mais. Ela tem uma IA que ela pode atender N leads simultaneamente, pode atender via WhatsApp, pode atender via ligação e por aí vai. Qual que é a parte ruim disso? A parte ruim é quando o time em si, principalmente o time de vendedores, não compram a ideia de que essa tecnologia vai potencializar o trabalho deles. A ideia, e inclusive nós evangelizamos, catequizamos muito isso, que na verdade, principalmente quando você está falando de uma venda híbrida, a IA ela não vai substituir o vendedor. O vendedor, na verdade, vai ser potencializado. Se ele ganhar comissão, se ele vai vender mais, então ele vai ganhar mais dinheiro, vai colocar mais dinheiro no bolso, mas ele precisa de ajudar nesse processo de integração da inteligência artificial. Vou mostrar daqui a pouco a minha tela para você, mas existe um conceito chamado treinamento de IA. E o vendedor ele é um agente fundamental para isso. Ele precisa de estar na tela ao qual a IA está conversando com as leads, ele precisa de identificar comportamentos que ele entende que poderia ser diferente, mensagens, olha, ela mandou o A e o ideal seria o B. Aqui ela deveria ter ido por esse caminho, ela foi por esse. E ela precisa, essa pessoa, esse treinador de IA, precisa de ir passando para o time de tecnologia, para o time de tecnologia poder ir melhorando a inteligência dessa máquina, melhorando a inteligência desse agente, dessa inteligência artificial que foi implantada e está conversando por ligação ou está conversando ali dentro do WhatsApp. A partir do momento que o vendedor ele vê uma inteligência artificial, ele enxerga que esse vendedor virtual ele é um concorrente dele, aí é um problema que foi instaurado dentro da empresa. Porque houve um investimento, existe um investimento mensal também para se manter essa inteligência artificial, as leads passam a ser atendidas, seja em ativo, seja em receptivo, por essa inteligência artificial, e como uma parte para essa venda existir, para essa venda ser concretizada, passa por um humano, essa pessoa, se ela jogar contra,
então, naturalmente, você terá um prejuízo de investimento, no investimento que você fez, você terá talvez um downgrade de suas vendas. Ao invés de você aumentar as suas vendas, vai reduzir as suas vendas. Então, antes de implantar a tecnologia, é fundamental conversar com o time, explicar para o time como que funciona, que é um potencializador, essa pessoa não vai precisar mais ficar ligando para 200, 300 contatos durante o dia, não vai precisar mais de atender aquela lead que está muito desqualificada, a própria IA vai buscar, de alguma forma, entender se tem alguma qualificação e se tiver, se for muito topo de funil, maior conscientizar essa lead para depois ela atender, ou seja, vai potencializar o trabalho desse vendedor, não o contrário, não substituí-lo, tá? Então esse é um ponto bastante importante, ele é mais filosófico, mas é fundamental que nós entendamos isso nós enxergamos muito aqui dentro da Mazuquim, tá? Vamos dar uma olhadinha agora na prática, como é que funciona aqui essa automação? Antes só de nós olharmos na prática, quero convidar você para que você possa enxergar aqui, tem alguns links na descrição desse vídeo. Um dos links é para o nosso grupo da Mazuquim Plus, tem uma galera muito boa dentro desse grupo da Mazuquim Plus, é um grupo 100% gratuito, criado com o único objetivo de fazer a comunidade, a indústria de gestão de tráfego, de marketing, de vendas, empreendedorismo, a galera poder se conectar, poder um ajudar o outro e eventualmente ali também se gera comercialização, se gera comércio, tá? Então, convido você para poder acessar a Mazuquim Plus, fazer parte do nosso grupo. Também deixei outros dois links, que é o link para o meu Instagram pessoal, para que nós possamos nos conectar. Tem conteúdos que eu crio específico para o meu Instagram pessoal. E também deixei o Instagram oficial da Mazuquim. Os links estão aqui na descrição, só você acessar. Se você, inclusive, também quiser automação de vendas, queria conversar com o seu time sobre a automação para poder verificar como é que funciona aqui para o meu negócio ou para os meus clientes, fazer um white label, eu sou uma agência e colocar como um serviço, um produto, white label aqui na minha agência para eu poder comercializar, nós temos esses formatos também. E aí, inclusive, sabe o que eu vou fazer? Eu vou convidar você para conversar com a IA. Vem cá para a tela do meu computador aqui, ó. Vem aqui para a tela do meu computador, deixa eu ver. Tá aqui? Isso, tá aqui. Então vamos lá, vamos para a tela do meu computador aqui. Aqui de cara, eu tô mostrando para você o N8N. Então, o N8N é o software que nós usamos para que nós possamos fazer a parte da automação. E essa automação aqui, ó, vamos lá. Antes de mostrar mais a fundo para ti, eu vou interseccionar com esse cara aqui, com a inteligência artificial aqui no WhatsApp. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma IA, o Eduardo Kimura. Eduardo Kimura é uma IA que ele busca fazer agendamentos para reuniões, né? Então, ó, o número do Eduardo Kimura, deixa eu pegar aqui para você, ó. Faz um teste, ó. Deixa eu pegar aqui, copiar. Deixa eu vir agora aqui para cá, ó. Deixa eu vir para cá. Vou colar aqui para você, novo documento. Vou pegar aqui. Espera aí. Ó, para você poder entrar em contato, para você fazer teste. Faz um teste conversando com ele, ó. O número tá aqui, ó. 11 958 70 68 56. Faz um teste conversando com ele, troca um papo, bate um papo. Então manda áudio, vê como é que ele se comporta quando manda áudio, manda mensagem. Mas esse carinha aqui, ó, o Eduardo Kimura, que é o agente que nós usamos para fazer os agendamentos de reunião, ele entende se nós enviarmos uma imagem, ele entende e conversa se nós mandarmos um áudio, nesse caso ele está programado para mandar áudio também, e nós conseguimos, ó, controlar todas as conversas dele. Ele me avisa, por exemplo, quando uma venda, ou melhor, uma venda não, quando uma reunião ela foi agendada, ele avisa se alguém pediu para descredenciar, para tirar o número dela, porque não quer mais receber mensagem, e tudo feito aqui utilizando esses dois caras, utilizando o N8N, né, que nós usamos para fazer a automação, e utilizando o HelpKing, que é o nosso sistema. Isso aqui é uma parte do HelpKing, tá? Então eu consigo monitorar as conversas, os engajamentos que está havendo aqui no WhatsApp. Se eu quiser aceitar, meu time quiser aceitar e meu time mesmo quiser começar a conversar, ele pode começar a conversar, tirar da inteligência artificial, ele consegue saber, a parte do treinamento de IA que eu falei para você, basicamente é isso aqui, ó. Vai estar enxergando as conversas, então ele vai estar olhando aqui as conversas que estão acontecendo e ele pode, e deve, na verdade, falar o seguinte: poxa, era para ter falado A e falou B a IA. Então manda para o time de tech, manda para o time de tecnologia, o time de tecnologia vai entrar aqui na N8N, vai entrar aqui dentro do prompt da IA e, por exemplo, ó, vai fazer a alteração que seja necessária. Então vem aqui no prompt e vai treinar a IA, escrever qual é o comportamento que ela deve ter. Então imagina que, por exemplo, a pessoa ela enviou o link dela do Instagram
e agora nós queremos que a inteligência artificial faça uma análise se esse Instagram ele está da forma correta ou não, como nós entendemos que deva ser, para que ele tenha um melhor posicionamento. Então eu poderia colocar aqui, ó, regra ao enviar Instagram. Começaria a escrever aqui, regra ao enviar Instagram, e a partir desse momento, qual é o comportamento que essa inteligência artificial ela tem que ter, qual mensagem, eventualmente se ela tem que disparar alguma automação. Tudo isso nós fazemos por aqui, por isso que é importantíssimo o time de vendas estar engajado, para o time de vendas poder falar o que o time de vendas está enxergando de pontos de melhoria e equívocos, erros também. Uma IA, assim como nós contratamos um colaborador, não se difere. Um colaborador nós precisamos de treinar, a IA é da mesma forma. E muitas vezes nós treinamos o colaborador e ele ainda comete um ou outro erro. Na IA nós também temos essa possibilidade. O que nós precisamos de fazer? Sempre está melhorando. A diferença é que a IA ela vai trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. A diferença é que a IA ela não sente dor, né? Então, ela tem esses benefícios. Mas é óbvio, como tudo na vida, como eu citei para você, também tem os contras. É óbvio que o ser humano, o vendedor humano, ele tem habilidades que uma IA, ao menos até hoje, ela ainda não tem. Então, a ideia, e eu sempre falo muito sobre isso, eu tenho hoje, tá, para passar para você, para não ser hipócrita também, eu tenho uma automação que ela é 100% para vender, que é uma parte de cursos, tá? Então, eu coloco na automação de vendas e ela faz a venda completa. Mas hoje, eu, Danilo Mazzuchin, tá? O que eu mais indico é a venda híbrida, de fato. É usar a IA e usar ela dentro de um contexto que ela faça uma parte da venda e depois coloque para um ser humano poder finalizar. Principalmente quando é uma venda mais complexa, uma venda com ticket um pouco mais elevado, uma venda mais explicativa. O que aqui ele faz? Ó, quando é enviada uma mensagem, então, por exemplo, se eu enviar aqui uma mensagem para o Eduardo, vou colocar aqui, por exemplo, olá. A partir do momento que eu coloco olá, o que vai acontecer aqui? Ó? Aqui dentro da N8N, eu vou receber o que a gente chama de payload. Ele vai gerar aqui um payload. Tá vendo aqui? Ó, eu recebi, aí ele está fazendo o processo para poder gerar uma resposta aqui e disponibilizar essa resposta dentro do WhatsApp, né? Então ele faz aqui o processo disso. Enquanto ele está processando aqui, aí claro, nós podemos definir quanto tempo, se eu quero que seja rápido, se eu quero que seja um pouco mais demorado para simular de fato uma conversa. Então essa parte aqui faz isso. Aqui, ó, por exemplo, nessa etapa aqui, eu tenho o quê? Eu tenho uma saudação. Então, quando é a primeira lead, a primeira vez que a lead manda mensagem, eu tenho uma saudação que eu consigo personalizar da forma como eu quiser. Se a pessoa mandou uma imagem, então eu tenho aqui um fluxo só para o tratamento de imagem, né? Se essa pessoa ela enviou eventualmente uma rede social, então eu tenho aqui um fluxo específico só para tratar rede social e fazer uma análise nessa rede social e trazer um feedback, né? Se essa pessoa mandou um áudio ao invés de um texto, então eu tenho aqui, ó, se é mensagem de texto de áudio, ele processa, ele vai baixar o áudio, vai fazer todo o processo para conseguir depois trazer uma resposta mediante ao quê? Mediante ao áudio que foi disparado, que foi enviado, né? Então aqui, ó, bom dia Danilo, prefere enviar e-mail agora para confirmarmos a reunião com o Carlos ou quer que eu lembre mais tarde? Que foi a resposta, porque eu já tenho aqui todo um histórico de conversa com ele, então ele armazena, ele mantém esse histórico. E esse histórico está onde, Danilo? Está dentro de um banco de dados, Nesse caso, no nosso caso, nós usamos aqui, ó, observa, ó, um banco de dados MySQL, tá vendo? Banco de dados SQL que nós usamos para fazer o armazenamento. Aqui, ó, mais abaixo, você vai observar aqui, ó, precisa de chamar a lead, aqui é o famoso follow. Então, se a lead ela parou de responder, esse fluxo ele é capaz de entender que a pessoa parou de responder, e então nós programamos, se nós queremos que depois de 1 hora chame de novo, depois de 2 horas, depois de 24 horas, se nós queremos que chame dia 1, dia 2, dia 3, depois semana 1, semana 2, semana 3, e manda aqui a mensagem, faz todo o processo para disparar a mensagem. Então, basicamente, para poder ter essa automação, uma automação simples de venda através do WhatsApp, nós precisamos de ter, por exemplo, o Helpkin. No nosso caso, nós usamos o Helpkin. Claro que tem outros softwares de mercado, eu vou indicar o meu, né, o Helpkin, porque é o que nós temos aqui, é o que nós desenvolvemos, é o que nós trabalhamos. O Helpkin, ele tem ambientes diferentes, ele tem a parte de funil de vendas, que é bastante relevante, a parte de Kanban, né? Então deixa eu só ativar aqui novamente. Então, ele não tem só essa parte que nós podemos analisar as conversas, nem só essa parte que nós podemos disparar as mensagens e por aí vai, mas ele tem outros itens que eu particularmente gosto muito, como, por exemplo, uma previsibilidade que a gente consegue ter através aqui de funil de vendas. Nós conseguimos entender também aqui a nível de campanhas, ó, deixa eu ver aqui, relatórios,
Overview Insights. Então nós temos muitos relatórios pautados em campanha, então o ranking das campanhas que mais venderam ou que mais geraram leads relevantes, ou o inverso, que mais geraram leads irrelevantes. Então ele traz muitos insights, traz muito relatório relevante para nós, tá? Já é configurado para conversões offline, ou seja, para poder melhorar o algoritmo do Google, do Meta. Mas, como o foco do vídeo é pautado aqui em automação de vendas, com o HelpKing, com esse carinha aqui que eu estou mostrando para você, né? Com esse sistema, eu preciso de tê-lo, de ter o sistema, e então eu configuro aqui um webhook chegando para a N8N, e a automação, a mágica, ela acontece por aqui. Inclusive, eu poderia fazer chamada aqui também para ligação, enfim, tá? Então, um pouco do que é, olha aqui, só pra, antes de finalizar, esse fluxo aqui é de landing page. Então, quando alguém pediu mais informações pela landing page, cai nesse webhook, ele faz o tratamento e manda mensagem para a pessoa, envia mensagem, na verdade, desculpa, é o de cima, é esse daqui, ó. Ele faz o tratamento da pessoa para que a pessoa ela receba a mensagem depois que ela preencheu o formulário, preencheu a landing page. Esse aqui que eu estava mostrando é chamado altera fila. É quando o operador ele não quer mais que a IA converse, e ele mesmo quer assumir o bastão e conversar com a inteligência artificial, e então ele faz isso, tá? Então ele vai lá e altera a fila dentro do CRM, ó, dentro do sistema, dentro da Mazuquinha. Ele vem aqui, por exemplo, ó, leads recebidos, ele vai acessar a lead que agora ele quer falar, que ele não quer mais deixar a IA conversar, e ele vem e clica aqui, ó, remover da fila. Clicou em remover da fila, agora a IA não fala mais, quem fala é somente o operador, somente a pessoa, ela que vai estar engajando com a lead, tá? Então, o que acontece? Qual é a proposta, ou qual foi a proposta aqui desse conteúdo, desse vídeo? Mostrar para você que a automação de vendas ela é acessível para toda e qualquer pessoa, toda e qualquer empresa, não é mais uma questão eu quero fazer, eu não quero fazer, tenho que fazer, é necessário, é só você escolher qual é o melhor formato para você, se acredita que automatizar 100% dê para o seu negócio e seja relevante. Geralmente é que nem eu coloquei e vou trazer de novo. Em geral, o que eu vejo que mais funciona é a venda híbrida, colocando o ser humano também para poder interagir, saber dos pontos que você necessita de evangelizar para o seu time ou para o time do seu cliente antes de implantar, que é fazer com que eles entendam que é algo que vai potencializar o gerente de vendas, que vai potencializar o vendedor, que vai fazer com que gere mais vendas, então vai aumentar eventualmente as comissões deles, porque eles serão os treinadores. Uma nova profissão do mercado é treinador de IA, e eles serão esses treinadores de inteligência artificial, e obviamente quem tem a ganhar é o todo, quem tem a ganhar o negócio, todos que estão envolvidos dentro desse negócio, tá? Se esse conteúdo ele foi relevante para você, se você quiser que eu traga conteúdos mais específicos, mostrando inclusive a parte criativa mesmo da automação, quiser por ligação, outras formas de automações, é só você deixar aqui nos comentários, ou inclusive colocar também no nosso grupo da Mazuquim Plus. É sempre relevante quando você comenta, quando você coloca nos novos conteúdos, que ajuda a montar a esteira de conteúdos, que são essa esteira de conteúdos, muitas vezes nós temos que ficar pensando, o que será que faz mais sentido para o nosso público, o que eles mais querem saber nesse momento. Então coloca, estando aqui dentro das nossas skills, estando dentro daquilo que nós fazemos, dentro daquilo que nós entendemos que nós temos capacidade para gerar conhecimento, nós faremos, beleza? Se esse conteúdo ele foi relevante para você, que você possa curtir, possa compartilhar com aquele outro que também faça sentido assistir. Se não for inscrito ou inscrita no canal, que possa se inscrever. E fica o convite para que você possa acessar os nossos Instagrams e também entrar no nosso grupo do WhatsApp. Um grande abraço e até o próximo conteúdo. Estamos sempre online.